vamos seguir aqui, bora falar sobre venda aí no São Paulo, porque o São Paulo, né, doou, né, não vendeu, doou o Ângelo lá pro time da França, doou também o Matheus Alves lá pro CSKA da Rússia, só que tem que fazer mais uma venda ainda. Informação do Alexander Vieira. O São Paulo precisa de mais uma venda para equilibrar suas finanças em 2025. Quem mais recebeu sondagens e assina com uma chance de receber uma proposta é o Lucas Ferreira. Mas o São Paulo só vai negociar o jogador a partir de 10 milhões de euros, né? Que dá aí 65 milhões de reais, tá? Então precisa ainda fazer mais uma venda. Para quem acha que, pô, vendeu o Matheus Alves, tá tudo certo? Não tá. Ainda tem que fazer mais uma venda aí. A última informação sobre negociação de jogador foi justamente essa, do Lucas Ferreira, né? Foi informação que o Jet tinha entrado, né? Tem umas 2, 3 semanas, que o Krasnodar da Rússia, que é o time do Diego Costa, que o São Paulo vendeu o Diego Costa, tinha feito uma proposta, né? Se não me engano foi de 6 ou foi de 8 milhões, né? Alguma coisa assim. E o São Paulo recusou, né? Ele disse que só vende, irmão, só aceita negociar ele a partir de 10 milhões de euros o Lucas Ferreira. Seguindo aqui, ó, do time titular, o André Silva e o Ferrarese receberam sondagens, mas pretendem ficar. Pablo Maia e o Bobadilla também foram jogadores cotados por clubes europeus. O Pablo Maia deve continuar e buscar mais espaço. Já o Bobadilla é o mais acessível para ser negociado, desde que chegue uma oferta satisfatória. É que assim, se a gente for pegar esses jogadores aqui que a gente citou, e a gente for imaginar uma negociação por saída, seriam coisas bem diferentes. Então, por exemplo, tu pega aqui o Lucas Ferreira, você pode negociar o Lucas Ferreira por 10 milhões de euros. Aí tu vê outros jogadores que podem ser vendidos. André Silva e Ferrez. São Paulo não vai fazer uma venda do André Silva e do Ferrez de 10 milhões de euros. Nem perto disso os dois vão ser vendidos, né? Então, são vendas aí, irmão, não são vendas do mesmo peso, né? Nem mesmo Bobadilla, Ferrez, André Silva, nenhum desses jogadores tem aí, irmão, o valor de mercado, né, que o Lucas Ferreira tem. Então são vendas aí bem desproporcionais se a gente for imaginar aí esses jogadores saindo. O Pablo Maia, cara, ele tem uma questão que é o seguinte, ele é um jogador muito bom, né, ele sempre foi muito valorizado no mercado, porque desde que ele subiu pro time de cima ele só cresceu, evoluiu, virou titular, foi pra seleção e tudo mais, só que ele vem de 2 cirurgias e vem de uma sequência ruim, né, e tem essa questão, tu vende ele por um valor mais baixo, ou permanece com o Pablo Maia, né, para ele recuperar espaço dele, voltar a jogar bem e se valorizar de novo. Essa é uma questão aí. E evidentemente que além de todos esses jogadores que eu citei, tem também os mais jovens, né, que é aqui, ó, jovens como o Luca, o Igão, Henrique Carmo e o Rian Francisco, pela idade e pelo talento, também não são descartados uma negociação. Isso é muito óbvio, né? Muito óbvio. Enfim, desses aqui eu espero que não venda o Rian. Eu queria também que o Lucas Ferreira não saísse agora. Queria que ele ficasse mais um pouco no time do São Paulo, né, cara? Pra gente ver ele um pouco mais do São Paulo. Mas de todos aqui não tem que negociar o Rian, né? Porque é o mais especial, o mais diferente que a gente tem. E óbvio que a gente quer ver cada vez mais ele ganhando espaço, né, cara? Que ele jogue um pouco no São Paulo. Porque a gente sabe que na hora que ele explodir de vez, para começar a meter gol toda hora, ser titular, a gente sabe que a venda é questão de tempo, né? Sabe muito bem como é que é, então vamos ver aí quem que o São Paulo vai negociar, mas, cara, é bem provável que negocie alguém, e acho que, né, cara, o nome mais propício para ser negociado nessa janela já de agora do meio do ano é o Lucas Ferreira mesmo, né? É o Lucas Ferreira mesmo, acho que é uma pena, mas vamos aguardar aí, mais que o São Paulo tem que fazer mais uma venda, isso é um fato, né? Vai ter que negociar mais um jogador aí, tá bom? O André Hernan trouxe alguns bastidores aqui sobre o alerta ligado no São Paulo, né? Como eu falei, o São Paulo está um ponto da zona aí, todo mundo preocupado, e dentro do São Paulo não é diferente, tá? Segundo o André Hernan, o São Paulo ligou internamente o sinal de alerta. Olha só, há um alerta muito claro, é um temor. Dentro do São Paulo, há um temor do time entrar num espiral e que não consiga sair. Como aconteceu com o Santos. É aquela coisa, né? Time grande, quando chega lá embaixo, fica complicado. Há um temor sobre isso e não é de hoje. É o maior temor, o fantasma do rebaixamento. Porque o São Paulo é um clube que nunca teve um descenso.
seria uma marca negativa muito grande para essa atual gestão. O temor gigante hoje dentro do São Paulo é brigar para não cair até o final e entrar numa situação de não conseguir mais sair, né? Foi o que informou aí o André, né? Então essa preocupação que a torcida tem com o brasileiro também, né? É uma preocupação que tem lá dentro do São Paulo, menos mal, né? Até porque se a torcida aqui fora tá preocupada, as pessoas lá dentro também tem que estar preocupadas aí, né? Com a campanha bem ruim que o São Paulo faz até aqui no Brasileirão. Só que assim, cara, falando um negócio pra vocês, o São Paulo tá bem mal no Brasileirão, já teve vários jogos em casa que eram para ter ganhado, né? Como é o caso do jogo contra o Sport, que empatou, o jogo contra o Mirassol, que perdeu, o jogo contra o Vasco, que porra, foi amassado, né? Aí teve o jogo contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, né? Esses jogos aí, cara, era para ter feito pontos. Não necessariamente ganhar todos, né? Porque não tem como ganhar todos os jogos, fazer todos os pontos. Mas, irmão, era para ter ganhado uns 2, 3 jogos desses aí que eu citei, já tava numa situação bem melhor, né? Ou pelo menos uma situação mais tranquila ali no meio para a parte de cima da tabela. Coisa que não aconteceu, né? Mas assim, cara, pro São Paulo ficar nessa parte de baixo do Brasileirão, tem que se esforçar muito, tá? Pro São Paulo, eu não consigo imaginar o São Paulo sendo rebaixado, por exemplo. Ah, meu Deus, o São Paulo vai cair. Cara, eu não consigo pensar nisso, desculpa, entendeu? O São Paulo, mano, tem que ser uma tragédia em tudo no São Paulo, em todos os aspectos, pro São Paulo ser rebaixado, entendeu? E por mais que o Campeonato Brasileiro seja muito disputado, e é bem disputado, muito competitivo, bem difícil, cara, tem muito time ruim ainda aí que vai... que a tendência é que caia mais na tabela. Como, por exemplo, tu pega lá na tabela, na primeira parte da tabela tem o Mirassol e o Ceará, por exemplo. Na primeira parte. Tu vai lá, irmão, abre a tabela do Brasileirão, a primeira parte tá lá o Mirassol e o Ceará. Eu acho que esses dois times ainda, ao decorrer do campeonato, vão cair. Né? Times que voltam, irmão, times que estão na Série B e vão para A, o primeiro objetivo deles é ficar na Série A. Né? É muito difícil tu ver um clube que está na Série B voltar para A, irmão, e fazer um campeonato brasileiro bem tranquilo. Isso é raro. Então acho que a tendência ainda é Ceará descer, Mirassol descer, e alguns times que estão lá embaixo vão crescer. E eu acho que o São Paulo é um desses, né? Eu acho que o São Paulo vai crescer, o Santos eu acho que vai crescer, o Inter eu acho que vai crescer. Tem vários times grandes, cara, que estão lá embaixo. São Paulo, Inter, Santos, acho que esses times todos aí vão crescer e vão subir. E acho que o caso do São Paulo é esse, cara. Meu irmão, pro São Paulo ser rebaixado, os caras vão ter que acontecer uma tragédia gigantesca e dar tudo errado, né? E não acho que isso vai acontecer. Mudou o técnico, né, cara? Mudou o técnico, que tem um estilo de jogo diferente do antigo treinador, não tinha mais como o Zuboide continuar, tem alguns jogadores voltando de lesão, né? O Marcos Antônio voltou, o Oscar voltou, o Ferreirinha voltou, né? Que é para fortalecer ainda mais o time que tava com muito desfalque até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, né, cara? Tinha muito jogador machucado que fariam falta, evidentemente, aí como fizeram nos jogos que teve, né? E agora estão voltando aí, né?